Pelo menos mais 9 denúncias de mortes ocorridas após assassinatos de um PM em São Paulo são investigadas pela ouvidoria da Polícia no Estado. Mais informações chegando com o Reni Ravanelli. Chega a 19 o número de mortes investigadas pela ouvidoria das polícias em meio à mega operação das forças de segurança no Guarujá após o assassinato do soldado da rota Patrick Reis. O órgão tinha recebido a denúncia de pelo menos 10 mortes até a tarde de domingo e passou a considerar mais 9 por supostas intervenções policiais entre domingo e ontem. Apesar da prisão de Erickson David da Silva, o Deivinho, apontado como autor dos disparos contra o soldado, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que as ações na Baixada Santista vão continuar. Até o momento, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo confirma 10 mortos após o início da operação contra os envolvidos no ataque ao policial militar da Rota, no Guarujá, além de outros 10 presos. Ontem, o governador paulista Tarcísio de Freitas garantiu que todos que se entregaram foram detidos, incluindo o suspeito de ter feito o disparo contra o PM, embora moradores contem histórias diferentes, inclusive há relatos de pelo menos uma pessoa que teria implorado pela vida, teria se entregue e ainda assim teria sido morto por policiais. Outros moradores relatam episódios de policiais da Rota de São Paulo mascarados atirando a esmo, nas comunidades onde aconteceu o assassinato desse policial da Rota. Apesar do saldo de mortes, Tarcísio considerou a operação um sucesso e afirmou que a polícia não busca o confronto. A partir do momento que há o confronto, a partir do momento que a autoridade policial não é respeitada, infelizmente há o confronto. A gente não quer o confronto, não deseja o confronto de jeito nenhum. Tanto é que nós tivemos 10 prisões. Aqueles que resolveram se entregar à polícia foram presos, foram apresentados à justiça. O autor do disparo foi preso, foi entregue à justiça, como tem que ser. Então a gente não quer de maneira nenhuma o confronto. Agora também não vai tolerar a agressão. Em Brasília, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou ser importante analisar as imagens das câmeras nos uniformes dos policiais militares envolvidos na Operação Escudo. Total solidariedade ao policial, às polícias, a Polícia de São Paulo especialmente e às famílias. Houve essa decisão no governo passado de implantar os uniformes lá em São Paulo e com certeza as imagens das câmeras vão conseguir demonstrar se houve aquilo que o governo do estado tem informado, ou seja, uma reação a ataques, ou se houve de fato o descumprimento da lei. Tenho a impressão que todos nós concordamos que as câmeras são fundamentais nesse momento. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não dispõe de equipamentos para todo o efetivo policial do estado. São cerca de 12 mil câmeras para algo em torno de 25 mil policiais, mas a determinação é que os policiais da Rota, até por participarem de ações especiais em que há geralmente confronto envolvido, devem utilizá-las. Portanto, esses relatos de moradores, se as câmeras funcionaram em sua plenitude, podem ser conferidos pelas imagens e pelos áudios que foram gravados. Só que nem todo mundo concorda com essa tese. Carla Bigato está aqui no painel da Folha de São Paulo, assinado pelo Fábio Zanini. A morte de um PM no Guarujá virou gancho para a bancada bolsonarista da Assembleia de São Paulo retomar a cobrança para que Tarcísio de Freitas retire as câmeras das fardas policiais. O governador prometeu essa medida na campanha, mas recuou, depois de ouvir especialistas. A cobrança de ações linha dura deve ocorrer no retorno dos deputados do recesso nesta terça-feira. A ideia é começar pela remoção dos equipamentos de grupos de elite, exatamente como a Rota. Juntos, a bancada da Bala e bolsonaristas reúnem pelo menos 13 deputados estaduais. A relação destes com Tarcísio é muitas vezes turbulenta. Em maio, houve estremecimento após ser apresentado pelo Executivo um projeto de aumento de salário dos policiais que incluía desconto de aposentados. O governador, naquela época, foi obrigado a recuar. Então, por alguma razão insondável, há deputados, e não são poucos, são mais de 10, que defendem que o que ocorreu e tem ocorrido no Guarujá é um gancho importante, um argumento, uma oportunidade para que as câmeras sejam retiradas, quando qualquer bom senso nos leva no sentido oposto.
né? Da necessidade de que elas existam, de que elas sejam analisadas e que sejam preponderantes no agrupamento de evidências para a gente saber exatamente o que está acontecendo no litoral de São Paulo, né? Além das declarações de gabinete. É impressionante que alguém encare esse episódio como um gancho para que as câmeras sejam retiradas e policiais possam agir livremente como bem entenderem. Muitas vezes com eventual sede de vingança, né? Com sangue nos olhos, em uma operação em que há tanta gente inocente, tantos trabalhadores morando naquelas regiões. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, lamentou a morte do soldado Patrick Bastos Reis e colocou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar o caso. O pedido que eu fiz ao ouvidor é que ele entre em contato com as autoridades para que nós possamos entender o que de fato aconteceu. Acho que a primeira coisa que nós temos que entender é o que de fato aconteceu. Ou seja, foi cometido um crime bárbaro contra um trabalhador que tem que ser apurado, que deve ser amparado, mas nós não podemos utilizar isso como uma forma de agredir, de violar o direito de outras pessoas. Ele tem um limite, então eu acho que o limite para isso é o respeito aos direitos humanos, seja dos agentes de segurança pública, seja das populações dos territórios em que a polícia atua. 3 promotores de justiça da Baixada Santista foram designados para investigar as ações da PM no Guarujá após a morte do soldado da Rota. O objetivo, segundo o Ministério Público, é esclarecer se houve delitos por parte das forças de segurança na resposta ao crime contra o PM.